E atenção agora, viu? Porque recarregar a bateria do celular em locais públicos, como aeroportos, rodoviárias, shoppings e hotéis, pode apresentar um risco para a segurança dos seus dados ali no seu aparelho. O FBI emitiu um alerta sobre os riscos de usar os carregadores devido aos roubos de dados que podem também chegar na sequência. Para entender como funciona esse roubo de dados e informações, eu vou conversar com o Walter Causa Neto, especialista em direito digital e proteção de dados, que já está aqui do meu lado do nosso telão. Walter, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Prazer todo meu. Agradeço a oportunidade de trazer informação aqui para o pessoal. Walter, o primeiro ponto, quem nos vê nesse momento quer entender aonde está o deslize ali, nesse momento de conexão do aparelho, aonde essa falha pode trazer um malefício quando você está de bobeira, parou para carregar no aeroporto, na rodoviária, seja onde for, aonde esse problema aparece. Exato, Rafael. O problema ele pode estar em dois pontos. Ou na própria porta USB do dispositivo ali, do totem de carregamento, do sistema de carregamento do ônibus, do transporte público, né? Ele pode ter sido manipulado por um infrator, vamos dizer assim, por um hacker, que coloca uma porta que está contaminada e ela acaba colocando, quando você põe para carregar, ela acaba enviando para o teu celular um malware, né, um vírus, que ele pode agir de duas formas. Ou ele vai baixar todo o conteúdo do seu celular, ou ele implanta um sistema que a pessoa consegue acessar à distância o teu celular, ver tudo que você faz, inclusive interagir utilizando o teu aparelho à distância. O problema também pode estar nos cabos. Da mesma forma que você consegue implantar esse vírus nas portas USB, você também consegue implantar em cabos que, por vezes, estão inseridos ali nessas portas. Walter, esse é um ponto importante. Então, nós temos ali duas vertentes. Você pode estar com o seu cabo, mas o que foi modificado é o espaço, o buraquinho ali do USB, para ser mais literal, onde você vai fazer a conexão com o seu cabo pessoal. Ou então, alguns totens, como você lembrou muito bem, que ele já tem o cabo. Então, isso pode ser colocado e, naquele momento, ele consegue, de alguma forma, é um vírus, literalmente. Exatamente, é um vírus que ele pode ou bloquear o teu celular, ou a pessoa ter o acesso remoto ao seu celular, vendo o que você faz, podendo acessar os seus aplicativos, ou então baixando todo o conteúdo do seu celular para posteriormente usar essas informações para a prática de outros golpes, né? Não só com você, mas com seus contatos, com as pessoas com as quais você interage. Walter, quando a gente olha dessas duas vertentes que você nos traz, há um momento de o seu aparelho ser bloqueado momentaneamente. Você fez a conexão, há uma tela de bloqueio, o seu telefone ele fica desligado. O que acontece naquele instante? Ele pode ser desativado efetivamente, né? Quando se faz a baixa de todo o conteúdo do seu celular, ele pode bloquear o seu celular e você não consegue mais ligar. De outra forma, pode acontecer de você nem perceber que aconteceu qualquer coisa. Tem alguns desses malwares, desses vírus, que inclusive conseguem burlar aquele sistema que te pergunta se você quer compartilhar dados ou só carregar. Né? Pode acontecer de aparecer essa informação, a recomendação é sempre colocar só carregar. Agora, alguns mais desenvolvidos, eles conseguem burlar esse sistema e mesmo sem perguntar, acessar os dados. Walter, me chamou a atenção porque é muito comum a gente usar isso. Quando vai na rodoviária, a gente acabou de mostrar uma imagem dentro do ônibus, por exemplo, o transporte coletivo. Eu estava lendo uma entrevista que foi concedida para Forbes, isso para o presidente da X-Force Threat. Ele fala que usar um tipo de carregamento como esse é o mesmo que você achar uma escova de dente no chão e utilizar, porque você está se colocando num risco enorme. É esse nível de vulnerabilidade que a gente está falando? Exato, né? Porque a gente não sabe quem manipulou aquela porta USB, quem manipulou o cabo. Então, a recomendação que a gente traz é sempre assim, ou use uma bateria externa, ou tenha com você o seu carregador e o seu cabo, e procure sempre tomadas de energia e não tomadas USB quando você for fazer essa carga. E também existem alguns dispositivos que filtram, né? Que eles interrompem o caminho dos dados e permitem só a conexão de energia. São filtros que você conecta no teu cabo e aí fica um pouco mais seguro. Mas é esse nível sim, Rafael, é esse nível de risco. Walter, esse aparelhinho, acho que é Juicy Jack Defender, pelo que eu vi o nome, pelo menos um que foi divulgado. E quando você faz essa conexão, para evitar que seus dados sejam roubados, é uma conexão entre o seu fio e a entrada do cabo USB que bloqueia essa entrada do malware e só passa a corrente de energia? Correto, né? É um data blocker, na verdade. O nosso cabo USB, ele tem diversos fios, vamos dizer assim, diversos caminhos. Alguns caminhos tratam de energia e outros tratam de dados. Esse data blocker, o que ele faz? Ele interrompe
o caminho dos dados. Aí só passa energia e é um sistema, pelo menos até hoje, seguro. Walter, é caro? A gente está falando de alguma coisa que fica quase inacessível? Não, é um aparelho que deve custar hoje cerca de 60, 70 reais. Para quem está sempre na rua, para quem viaja muito, é um investimento que vale bastante a pena, porque a perda dos dados ou né, o domínio do teu aparelho de forma remota pode trazer prejuízos enormes, tanto para você né, quanto para os seus contatos. Walter, e quando a gente olha para essa possibilidade, onde o aparelho não foi bloqueado, mas a pessoa, digamos que tem acesso, sabe aquilo que você está fazendo, pode ser que você esteja usando seu celular sem saber que nesse momento já é observado depois que você fez um carregamento. E só vai perceber, no caso de alguém solicitar um resgate desses dados, ou então gerar um bloqueio depois disso. Ou seja, pode ser que você esteja usando sem perceber que já foi invadido há um tempo. Exatamente, isso pode acontecer. Por isso que a gente sempre recomenda também, né? Hoje o celular ele acaba tendo uma quantidade de dados muito grande, a gente tem muitos aplicativos. É sempre interessante ter um antivírus atualizado, um antivírus sério, né? Nada daqueles apps que você baixa gratuito são suspeitos. Não, realmente contratar um antivírus também é algo interessante, os valores são normalmente não tão não tão caros assim, né? Eu acho interessante ter também. Eu costumo ter sempre antivírus nos meus aparelhos. Walter, o FBI foi muito literal. Ele disse para não carregar nunca, em nenhuma situação, nesses carregadores, nesses totens que ficam por aí. É literalmente esse ponto extremo? É melhor comprar um carregador, deixar dentro da mochila, aqueles que a gente consegue conectar na hora, e nunca realmente utilizar, seja onde for, no aeroporto, rodoviária, ônibus, a solução é não usar. Rafael, ou não usar, né, ou usar um data blocker, mas sempre evitar usar, sim. Porque a gente nunca sabe, imagina num ônibus, né, a pessoa está ali no ônibus, ela pode manipular, ela pode estar propositalmente ali, desmontar aquele aparelho, tirar o USB, trocar, colocar um infectado, a mesma coisa no aeroporto. Algumas pessoas dizem, mas ninguém iria fazer isso em público. Desde que a pessoa esteja uniformizada, ela faz isso e nem chama a atenção da gente, alguém que queira aplicar esse golpe. Então, assim, realmente é algo bastante arriscado, você está conectando, abrindo as portas do seu aparelho, né, para um mundo que você desconhece ali, pode realmente vir uma invasão. Esse é um tipo de vírus que ele nem é tão novo, ele já existe há alguns anos, mas com o aumento né, dos totens de carregamento, com o aumento desse tipo de dispositivo nos ônibus, por toda parte, ele acaba sendo mais usado ultimamente, porque a gente está mais exposto a esse tipo de dispositivo, né? Sim. Walter, foi um prazer recebê-lo aqui para explicar para quem está em casa quais são os riscos, quais são as soluções que nós temos até esse momento para evitar que o pior chegue até nós. Foi um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Rafael. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, até mais.